E a gente está falando hoje aqui desse calor. Para amenizar essa sensação, a gente faz o quê? Usa mais o ventilador, o ar-condicionado. Isso traz aí um outro problema, como a gente viu agora no comentário com a hashtag você no JL1, que é o aumento do gasto de energia elétrica. E com um detalhe, né? O reajuste aí de 2,68% autorizado pela ANEEL. Mas será que tem como economizar? Quem fala para a gente aqui é a Natália Kawaj. Oi, João, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o JL1. Pois é, esse reajuste aí pegou muita gente de surpresa e de uma forma negativa, né? Porque, como você mesmo falou, a gente está ficando mais tempo em casa, está mais suscetível a utilizar, né, aparelhos eletrônicos, principalmente durante agora nosso verão amazônico, mais ventilador, mais ar-condicionado. A gente está numa casa aqui em Belém, que fica no bairro de Fátima, a casa da Dona Socorro, que já está posicionada aqui com a gente, agradece por ter aberto a casa para a gente. E eu estava conversando com a Dona Socorro, enquanto a senhora também ficou bastante surpresa com esse reajuste aí, né, Dona Socorro? Boa tarde. Porque aumentou bastante, né? E nós precisamos, com esse calor imenso que está, a gente não pode viver sem ligar um ventilador. E, inclusive, a senhora percebeu que aí nos últimos meses a sua conta já tinha aumentado? Já tinha aumentado. E agora vem mais. Vem mais aumento. Isso pesa bastante? Pesa, sim. E eu tenho um benefício aí, não está cobrindo, né? Ou seja, a Dona Socorro, João, ela é aposentada, né? E aí já viu, a conta dela está dando em média R$160. Ela mora com mais outras 2 pessoas. E olha que ela não tem tantos aparelhos assim dentro de casa. Dona Socorro, por exemplo, a senhora não tem, né, ar-condicionado, máquina de lavar, ferro, nem chuveiro elétrico. Ainda assim, o consumo dela está dando R$160 para quem recebe aí um valor da aposentadoria. Isso aí, com certeza, todo mês faz bastante falta. O que a senhora, então, utiliza aqui na sua casa? Televisão, a geladeira, o ventilador e, às vezes, o liquidificador, mas não é todo dia. Então, são essas coisas. Ferro de passar eu não uso, porque as roupas tá tudo roupinhas leves, né? Então, a gente, máquina de lavar eu não uso. Eu uso meu tanquinho a escova. O que mais a senhora utiliza é esse rapaz que daqui do lado, né? Um ventilador. Eu não posso deixar, se tivesse um ar que pudesse não usar o ventilador de outra maneira, mas a gente não tem que usar o ventilador. Chega esse período da tarde, ele já fica ligado, inclusive até o período da noite, né, Dona Socorro? À noite eu durmo com ventilador. Não tem como, né, nesse calor. A gente vai falar agora com o Marcelo Folha, que é engenheiro eletricista, exatamente porque ele já deu uma olhadinha aí na conta da Dona Socorro. Pedi para o Marcelo se aproximar um pouquinho para cá. Boa tarde, Marcelo. Já deu uma olhada aí na conta da Dona Socorro. O consumo dela mais ou menos está sendo de quanto por mês? E é possível ainda assim baixar? A gente vê que ela quase não tem, né, aparelhos eletrônicos aqui. Boa tarde. Boa tarde. O caso da Dona Socorro é um caso clássico de um consumidor de energia de baixa tensão, monofásico, e que tem uma carga pequena. E que na casa dela, ela vem sofrendo reformas aqui, dentro das condições dela, ela vem se adaptando. Porém, ela precisa, nesses últimos 4 meses, eu observei na conta de energia dela que houve um aumento de consumo em torno de 70 kW, 60 kW a 70, variando. Marcelo, onde é que observa aí na conta qual que é o valor de consumo? O pessoal de casa entender. De todo consumidor, bem aqui, você observa 12 consumos de energia. Deixa eu segurar aqui para você aproximar o microfone para o pessoal de casa entender. Você observa 12 consumos de energia e no caso da Dona Socorro, de março para cá, o consumo dela foi variando. Ela consumia 130 kW, foi para 200, 210. Coincidindo com o nosso período mais quente, coincidindo com o verão amazônico também. Isso faz com que force ela a utilizar muitos ventiladores, porque fica muito quente a casa, e também ela é obrigada a beber muita água, que isso vai fazer com que ela abra muito a geladeira dela. Abrindo muito a geladeira dela, é o maior consumidor de energia aqui dessa casa, essa geladeira, porque ela precisa... cada vez que ela abrir uma porta e for tirar alguma coisa para beber, ela vai precisar repor esse calor que veio para fora, e aí o compressor da geladeira tem que trabalhar muito mais tempo, porque nós estamos no período do verão amazônico. As temperaturas são elevadíssimas
e isso faz com que a gente gaste mais energia. Mas eu observei que esses 60 kW dela, que ela nem percebe, porque isso dá quase 2 kW por dia. E isso acontece com os consumidores no geral. Você não está atento ao que você está consumindo a mais nesse período. E aí, esses 2 kW dela, ela precisa observar quando é que o ventilador dela, entendeu, está sendo ligado realmente, para ela desligar mais, para ela utilizar, não esquecer ligado, para não esquecer lâmpadas ligadas várias vezes. Ela tem que eliminar o uso constante da geladeira, ela tem que arrumar uma garrafa térmica para botar água gelada, e aí ela não vai ficar tirando água, porque eu vi que ela e mais uma pessoa que ficam aqui direto. Então, dá para fazer a mudança de hábito. Caso do ventilador, Marcelo, abrindo de repente ali as portas, as janelas, portas e janelas circula o vento. De entrada e saída, se possível, tem que estar sempre aberta para o ar poder circular livremente. Com isso, a sensação térmica diminui e a pessoa não tem que estar tomando tanto banho também como ela toma, que ela me falou, de 4 banhos por dia, que ela não tem aguentado. Certo. Agora, Marcelo, a gente vai ainda continuar falando sobre esse assunto, dando mais dicas, já foram algumas aqui para Dona Socorro em relação ao ventilador e à geladeira, porque tem mais perguntas e a gente vai voltar, João, para responder a dúvida do pessoal de casa no próximo bloco. É com você. Obrigado, Natália. A dica de hoje é sobre a economia de energia em casa, principalmente depois daquele reajuste, né, autorizado aí pela ANEEL. Quem ajuda a gente é a Natália Kawaj. Natália, eu começo logo perguntando para você uma dúvida de muita gente. Aquela situação dos equipamentos em stand-by, que a gente vê aquela luzinha acesa, aquilo consome muita energia? Pois é, a gente já volta para o Marcelo, que é engenheiro eletricista, responder então para o pessoal de casa. O João está com a dúvida em relação, a gente até conversou ainda há pouco, sobre aqueles aparelhos que ficam com aquela luzinha ligada no stand-by. Isso aí realmente influencia muito na tarifa de energia elétrica? Olha, influenciar muito pouco. Porém, se você tiver que viajar e passar alguns dias fora, você tiver 3, 4 televisores que vocês têm aquele aparelhinho, aquilo ali é eletrônico. Se a energia se ficar voltando, faltando e voltando, aquilo pode dar um curto-circuito. Então é melhor desligar por um período longo. Se for por a noite só, não aconselho. Certo, a gente às vezes tem que reprogramar e aí não aconselho. Localizando, a gente está aqui numa casa no bairro de Fátima, a Dona Socorro abriu a casa dela para a gente, está ali, e a gente está na cozinha dela. Ainda há pouco a gente falava sobre a questão da geladeira, e essa é uma pergunta do telespectador, o Anderson Borges, que utilizou a hashtag você no JL1. Ele quer saber se desligar a geladeira à noite reduz o consumo de energia. Olha, Anderson, toda geladeira ela vem programado pelo tamanho dela, um consumo pelo fabricante para o mês. Isso quer dizer que ela trabalha algumas horas de compressor e algumas horas ela fica trabalhando só conservando. Se você desligar uma geladeira tipo 8 horas da noite, religar ela 8 horas da manhã, deixar ela 12 horas desligada, você, além de ter um problema na volta para que ela tenha que trabalhar fazendo um congelamento muito grande, um tempo para resfriar muito grande, você tem lá dentro alimentos que são congelados, alimentos que são resfriados e esses alimentos e alimentos que são conservados. Esses alimentos eles vão perder as suas características. Pode azedar alguma coisa, pode estragar outra. Eu não aconselho você fazer isso. Agora, Marcelo, mais uma pergunta, né? O Fabrício Borges, ele quer saber, né, se o ventilador ligado no máximo consome muita energia, tem relação à velocidade? Aqui tá no máximo, a Dona Socorro ligou pra gente por causa do calor, né? Mas quanto maior a velocidade, maior o consumo. Potência. Todo ventilador ele pode ter 1, 2, 3, 4 velocidades. Então, cada vez que você aumenta a velocidade dele, você aumenta a potência dele. Então, lógico, se você está na velocidade 1, ele tem uma potência 1. Se você for para a velocidade 3, ele vai estar com uma potência maior 3. E aí ele vai consumir mais energia. Tá. O Fernando Moreira, ele quer saber, Marcelo, se a presença de muitas conexões, emendas na fiação elétrica que podem criar pontos quentes, podem influenciar no aumento do consumo de energia elétrica? Em primeiro lugar, a eletricidade é perigosa, o nome já é perigoso. Então, você fazer extensões, entendeu, de várias naturezas, e daí você tem uma tomada num ponto e vira 4, você está fazendo com que o consumo de corrente naquele cabo que está vindo para ali seja muito maior. Isso pode ocasionar até um sinistro de danos elétricos. Então, não aconselho nem a utilizar Benjamin.
eliminar isso. Certo, eu agradeço aqui a participação do Marcelo Folha, que é engenheiro eletricista, a dona Socorro também, que está sentadinha ali, abriu a casa dela para a gente, então a gente observou muito que a questão de tarifa de energia elétrica é mudança de hábito, como o próprio Marcelo colocou. A dona Socorro vai tentar também mudar alguns hábitos para ver se ela consegue diminuir pelo menos esses R$60 na conta dela, João. Muito obrigado, Natália. Aí o desafio para todos nós.